have a guest speaker here, a pastor friend of mine from Rio de Janeiro. His name is José Maria de Souza. Can you give him a warm applause of welcome here today? All right. Pastor José Maria is a pastor at a beautiful church in Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Some of you know that place. And he actually pastored at a church where I spent a great time of my childhood on that neighborhood. And it's a beautiful church, and he's accompanied by his wife, who's here with us, Janaína. And they have a beautiful ministry there. There's a Celebrate Recovery in Brazil. For over 13 years, she's been ministering there. And as you probably all know, we are implementing Celebrate Recovering here in our church. And actually, the training for the group facilitators, they already begun last week, the training. And she came here for that, to training the people who will help us with this ministry. And we've been talking with you guys more about this. The actually launch day for the ministry, it's going to be in January, probably the first or the second week of January. Janaína and the pastor here will be back here, hopefully by January, for us to kick off the new ministry, right? So I want to pass the word to you, Pastor. Você está com a palavra. Bom dia para vocês. Good morning, you all. Eu não vou arriscar em pregar em inglês, vocês não vão entender muita coisa. I will not dare to preach it in English because you might not understand very much what I say, but faz tempo que eu não tenho usado o inglês para pregar. It has been many years since I have used English to preach. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã tão especial. I would like to share with you on this very special morning como Deus trabalha na nossa vida. How God works in our lives. Quando nós tomamos caminhos errados, mesmo conhecendo a Ele e a Sua palavra. When we take the wrong way, even though we know His word and we know His ways. Ele conhece bem o Rio de Janeiro. He knows very well Rio de Janeiro. E há uma avenida que é uma avenida importante lá, que é a nossa Avenida Brasil. There is a very, very important highway in Brazil that it calls Avenida Brasil. E aí um dia eu estava com meus pensamentos bem assim envolvido neles. And one day I was very deep in my thoughts. E eu fui dirigindo pela pista central da Avenida Brasil. And I was driving on that highway right in the middle lane. E quando me dei conta, ao invés de eu seguir para o centro do Rio de Janeiro, and when down to me, instead of going straight down to downtown Rio, eu me vi em cima da ponte em Niterói. I was on the bridge that it connects to the other side of town. Só que a ponte em Niterói leva a gente para o outro lado. Você sai do Rio de Janeiro e tem que ir para Niterói. So that bridge, it's the Niterói Bridge that takes us from the town of Rio all the way to the São other side 13 of town. quilômetros e ainda tem que pagar o pedágio para ir. 13 kilometers plus the toll. Ainda tem que pagar o pedágio para ir, depois o pedágio para voltar. You have to pay toll to go in and then toll to come back. E lá no meio da ponte eu disse, eu tomei o caminho errado. And right there at the middle of the bridge, I thought to myself, E o que eu vou fazer agora? O que fazer agora para tomar o caminho certo? What would I do now to make it right? Para uma infelicidade, naquele dia o trânsito de volta estava realmente muito difícil. Well, to my great luck on that day, the traffic was horrible on that day. Eu atrasei para o compromisso. I was very late to the meeting that I had. A agenda daquele dia ficou toda complicada. My schedule for that day was very complicated because of that. Por uma simples razão. For one specific reason. Porque eu tomei o caminho errado. Just because I took the wrong way. Eu errei o caminho. I took it the wrong way. Agora, também na nossa vida espiritual, also in our spiritual life, muitas vezes nós tomamos caminhos errados. Many times we do take the wrong way. Por muitas razões. For many different reasons. Lá no livro de Gênesis, in the book of Genesis, a razão por que Adão e Eva tomaram o caminho errado,
In the book of Genesis, the reason why Adam and Eve took the wrong way, porque eles queriam ter um conhecimento como o conhecimento que Deus tinha. because they desired to have the knowledge of God, the knowledge that God had, E isso custou muito caro para eles and that cost them dearly. e tem custado caro para toda a humanidade desde aquele tempo. It had cost dearly for all humanity since that day. Há um preço muito grande que a gente tem que pagar There is a very high price quando to nós pay tomamos um caminho errado when we take the wrong turn por muitas razões. for many different reasons. Há outro fato interessante. There's another interesting fact. Quando Deus chama Abraão, When God called Abraham, a gente fica admirado de ver a fé daquele homem. we are so awestruck because of the faith of Abraham. Deus o chama para uma terra que ele não conhecia. God called him to go to a land that he did not know. O desafio é deixar tudo que ele tinha para The trás. challenge was to leave everything behind. E a Bíblia diz que Abraão partiu sem saber para onde ia. And the Bible says that Abraham left without knowing where he was going. Então ele tem uma caminhada extraordinária de fé. So he has this extraordinary journey of faith. E a Bíblia vai mostrando que à medida em que ele chegava em determinado lugar, And the Bible is to tell us that when he reached a certain point, certain place, ia havendo uma sinalização da presença de Deus através de altares que ele ia construindo. he was making marks of such as altars on places that he reached. Mas há um momento na vida dele, But there's a moment in his life, nessa caminhada que ele estava tendo de fé, in this journey on his journey of faith, que ele perde a visão do que Deus tinha para ele. that he kind of lose track of E ao what invés God de- has for him. E ao invés de continuar andando pela fé, Instead of continue to walk by faith, ele resolve seguir o seu próprio caminho. he decides to go his own way. E a Bíblia diz que ele desce até o Egito. And the Bible says that he goes down to Ele vai Egypt. a terras que ele não deveria ter ido. He goes to a land that he should never E have quando gone. chega naquela terra, a primeira coisa que ele faz errado, ele tem que mentir. And when he reached that land, the first thing he did to enter that land, the first thing he did was to Ele lie. diz: a mulher que eu tenho não é minha esposa, ela é minha irmã. He told the others in Egypt, say, the woman that is with me, it's not my wife, she's my sister. A partir do momento em que a fé começa a esmoronar, At the moment when our faith start to crumble, nós abrimos mão de alguns valores também. we open our hands E of ele- some great values. Até ali ele fazia altares pontualmente na sua caminhada. Up to that point, he was building altars. Naquele in his momento, life. naquele período, ele deixa de fazer os altares também. But at moment of his life, he ceased to build altars. E pela graça de Deus, Deus revela ao rei daquela terra And by the grace of God, God revealed the truth to the king of that land, que ele tinha tomado o caminho errado. that he had took the wrong way, E ele é levado para o portão, para a saída da cidade. and he is driven out of the city to the city gate, E ele volta ao ponto onde ele começa a errar. and he goes back to the beginning, to the point E a where Bíblia he diz que onde ele first tinha feito o altar, ele faz um novo altar ao Senhor. And the Bible says where he has first built the altar, he E- built another altar again. E volta a seguir um caminho de fé. And he continues then. E hoje nós o chamamos de o nosso Pai na fé. Amém por And isso? today we call him the Father of Faith. Amen? Há uma passagem na Bíblia que está em João capítulo 21. There's a passage on our Bible, there is John chapter 21, Onde nós temos um outro personagem chamado Pedro. where we have another person there called Peter. Eu gostaria de pedir o pastor Samuel para fazer a leitura em inglês I will ask Pastor Sam to read it in English. do capítulo 21 a partir do verso 15 até o verso 25. Chapter 21 from 15 to 25. Thus says the word of God. When they have finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than these? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? He answered, yes, Lord,
You know that I love you. And Jesus say, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? And then he said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. I'll tell you the truth. When you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Peter turned and saw that the disciple whom Jesus loved was following them. This was the one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, Lord, who is going to betray you? When Peter saw him, he asked, Lord, what about him? Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. Because of this, the rumor spread among the brothers that this disciple would not die. But Jesus did not say that he would not die. He only said, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? This is the disciple who testified those things and who wrote them down. We know that his testimony is true. Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. Amém? Amém. Esta passagem da palavra de Deus This passage of the Word of God nos reporta para depois da ressurreição de Jesus. put us at a chronological base after Jesus' resurrection. E ela me impressiona muito And it gives me such a great impression on me, this passage. porque Pedro era um dos amigos íntimos de Jesus. Because Peter was a close friend of Jesus. Alguém que tinha visto muitos milagres realizados por Jesus. Someone who has seen many miracles performed by Jesus. Alguém que viu a ação poderosa de Deus, sobrenatural de Deus, Some who saw the actions, the mighty power of God sobre a natureza, through nature, sobre as through enfermidades, disease, sobre os poderes do inferno, sobre a própria morte. Power over spiritual from hell and even death. Alguém que desfrutava de uma intimidade diferente daquele colégio apostólico com Jesus. Someone who had a more intimacy relationship with the Lord Jesus Christ. E aí a Bíblia diz que Jesus já havia avisado-o de que ele iria negá-lo. And the Bible says that Jesus had already advised that he was going to deny Jesus. Mas ele estava tão autoconfiante But Peter was so Ele disse- full of confidence. que ele disse, eu jamais faria tal coisa. And Peter said to Jesus, I would never do that, Jesus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em pé, tome cuidado para That's que não why the caia. Bible says, whoever is stand, be careful. A verdade é que todos nós estamos sujeitos a errarmos o caminho, Truth is that every one of us are susceptible to a tomarmos take atalhos. wrong way, to take wrong shortcuts. E aí, quando isso acontece, muitas coisas acontecem como nós vimos, mas o mais And importante when this happened, many other things happen to us. But the most important thing is é que nós temos um Deus that misericordioso. we have a very graceful God. Algumas palavras na Bíblia são muito importantes para nós porque tem a ver com a nossa história. Some words on the Bible are very important to us because it has to do with our own history. Uma dessas palavras é a palavra graça, outra, It's the word grace. a outra palavra é perdão, The other word is forgiveness. uma outra palavra é Another misericórdia. word is merciful. Quem nunca disse, Senhor, tenha misericórdia de Who mim? has never say, Lord, have mercy on me?
Por favor, me ajuda, Senhor. Please help me, Lord. Eu não posso continuar nessa I direção. cannot continue on this direction. Eu não posso continuar nesse I caminho. cannot continue on this way. Eu não posso continuar vivendo desse I jeito. cannot continue to live this way. Então, o Deus da Bíblia que eu conheço, So the God of the Bible that I know, o Deus da minha experiência pessoal, the God of my own o Deus self-experience, que me alcançou e me salvou através de Jesus the Cristo, God who saved me and reached me through Jesus Christ. é um Deus cheio de graça, It is a God full of grace, cheio de misericórdia full of mercy, e com muito perdão para mim. with a lot of forgiveness for me. É um Pai verdadeiramente amoroso, It is a grateful and loving Father, gracioso e bondoso. graceful and good. Nessa história a gente vê como é que Deus trata com um homem que desvia-se do caminho. In this story that we just read, we see how God treats a guy who E- took the wrong way. E eu diria que também é a forma como Deus trata com qualquer um de nós quando nós erramos o And I caminho. would say that this is how God treats us when we take the wrong way. Uma das coisas que acontece quando estamos no caminho errado, One of the things that happens when we take the wrong way, a nossa consciência começa a ficar pesada. our conscience begins to bother in us. E o que me preocupa é quando a consciência não está pesada. And what worries me a lot is when our conscience is not heavy and it's not bothering us. Porque alguns casos na história da Bíblia aconteceu de a consciência não estar pesada. Because in some cases on the Bible, it happened that the conscience of the individual was not heavy, was not bothering him. Mas se a nossa consciência está pesada, But if our conscience Se nos is sentimos- heavy and we se nos sentimos culpados, feel guilty, eu posso lhe garantir que não é esta a vida espiritual que Deus tem para você. I could almost assert you that this is not the spiritual life that God has for you. A Bíblia diz que uma consciência intranquila nos leva ao fracasso da fé. The Bible says that when our conscience is guilty and heavy, this will take us to failure in our spiritual life. Algumas vezes até fazemos várias coisas para que a nossa consciência seja, eu diria, calada dentro de nós. Sometimes we do many different things to shut our mind or our conscience inside of us. Então, uma das primeiras coisas que o Senhor Deus trata conosco é restaurando a nossa consciência. So one of the first things that the Lord does with us, it's restoring our conscience. Quando Pedro está negando Jesus 3 vezes, When Peter is denying Jesus 3 times, o galo canta, the rooster crow. passa lá um tempinho, There's a little time E that aí- goes by, e aí Pedro olha para a and cruz, Peter will look at the cross, e lá da cruz o Senhor Jesus estava olhando para ele. and from the cross, Christ was looking at him. O episódio que nós lemos agora em João 21 The text that we just read in John 21st, é a continuidade desse processo que começa com aquele olhar lá na it is cruz. the continuous process that happens, start beginning at the cross. Como o Senhor como Deus dizendo para ele, Jesus dizendo para ele, Pedro, eu quero restaurar a sua consciência limpa. As if Jesus was telling him, Peter, I want to restore your conscience. E é impressionante que quando Pedro lá na praia reconhece a presença de Jesus, And it's amazing that when Peter recognized the Nós presence temos- of Jesus at the beach on that day, nós temos já um resultado de que a consciência já foi restaurada, we see already the results that the conscience has already been restored. porque ele corre para o Senhor Jesus, Because Peter ran to Jesus como se fosse abraçá-lo, recebê-lo as carinhosamente. if he was going to hug him and to receive him in a very caring and loving way. Mas ainda havia algumas coisas que precisavam ser tratadas em Pedro. But there was a few things that need to be taken care of. Porque First. quando nós erramos o caminho, Because when we take the wrong way, além de ficarmos com a nossa consciência pesada, besides being with a guilt conscious, nós desenvolvemos sentimentos em nossos we corações. develop certain kind of feelings in our hearts. E esses sentimentos, eles nos levam à incapacidade de agir. And this type of feelings enable us to make action, to take actions. Nós resolvemos a questão do ponto de vista espiritual, We resolve the things from
from the perspective of the spiritual life, mas não resolvemos do ponto de vista emocional. but it's not resolved in the emotional aspect of it. Pedro disse: eu já chorei, já me arrependi, já estou de bem com meu Senhor. Peter have said, well, I have cried, I have repented, and I have made amendments with my Lord. Mas acho que eu não sirvo mais para esse negócio de ser discípulo de Jesus, eu vou pescar. But I think I will not be able to be fitted again to be a disciple of Christ. So Eu sou fracasso. Go out fishing. I'm a failure. Eu não dou certo. It's not for me. It won't work for me. Eu frustrei os planos do meu Senhor sobre a minha própria vida. I have frustrated the plans of my Lord to my own life. Ele precisava ter o seu coração restaurado. Peter needed to have his heart restored. Significava dizer, ele precisava ter a sua autoestima restaurada. He would have to have his self-esteem restored. A sua visão própria precisava ser restaurada. The vision about himself need to be restored. E aí acontece aquele lindo encontro quando o Senhor faz 3 vezes a mesma pergunta. And then it happened, that beautiful encounter where Jesus made the same question 3 times. É impressionante que Jesus pergunta 3 vezes a mesma It is coisa. amazing that Jesus asked Peter 3 times the same question. Pedro, você me ama? Peter, do you love me? Pedro, você me ama? Peter, do you love me? Pedro, você me ama? Peter, do you love me? E é impressionante que para cada uma das vezes a responsabilidade correspondente é a mesma. It is amazing that every time that he made that question, the response of Jesus was the same. Apacenta os meus cordeirinhos. Take care of my sheep. Cuide das minhas ovelhas. Take care of my lambs. Seja pastor daqueles que eu amei. Be the pastor of those who I have loved. Eu gosto de fazer esse paralelo de que para cada um dos pecados que ele fez, I like to do the parallel for each of the sin that he committed. ele negou Jesus 1 vez, 2 vezes, 3 He vezes. denied Jesus 1 time, 2 times, 3 times. E o Senhor Jesus está trazendo isso à memória dele, And Jesus is bringing it back to his memory. não para que ele pudesse ser humilhado na presença de Jesus, Not for him to be humiliated in the front of e Jesus. nem de uma forma negativa Jesus o fez, And not even in a negative way Jesus did this. mas para que ele pudesse se recompor But emocionalmente for him to be restored emotionally. e pudesse se reencontrar And to no seu have a processo de re-encounter vida. in his process of life. Então a primeira coisa, Deus restaura a nossa consciência, First thing, then God restores our conscience. Deus restaura o nosso coração, as nossas emoções, God restores our emotions, a nossa autoconfiança, our self-esteem. mas Deus restaura em nós, preste atenção, But God, most of all, A pay nossa- attention to this, a nossa posição no reino. our position in the kingdom. Você confiaria as suas coisas mais importantes a alguém que lhe traiu há 40, 30, alguns dias atrás? Would you trust the most important things in your life with someone who has betrayed you 30, 40 days ago? Agora imagine aquele sonho principal da sua vida. Now imagine that most important dream of your life. Agora você pega esse sonho e diz assim: você vai dar continuidade a ele, você que me negou, você que me traiu há alguns dias Now atrás. you take that dream and you give it in someone's hand, someone who had betrayed you a couple days ago, and you say, you will carry on. Eu confio em você para fazer I isso. trust you to do this. Jesus faz exatamente isso. Jesus does exactly this. É claro que Jesus conhecia o coração de Pedro. Like, of course, Jesus knew Peter's heart. Tanto é que na última resposta dele diz: tu sabes que eu te amo. Because even Peter's answer when he said, Jesus, you know all things. You know that I love you. E aí ele reafirma: apacenta as minhas ovelhas ou os meus cordeirinhos. And the Lord Jesus say again, take care of my sheep. É uma especialidade de Deus recompor-nos na nossa posição de It is filhos. God's specialty to É assim que a história replace us in the position that É He ass- wants to use us.
É assim que acontece na história do filho pródigo. That's what happens with the prodigal son's life. O filho deixa a casa, The son leaves the house, gasta a sua vida, gasta os bens, gasta spend tudo. his life, he spend his money, spend it all he has, E ali na porta de casa todos os dias estava o pai à espera do filho. and at the front gate, at the front door of his house, the father was always waiting for the son to return. Vocês conhecem bem a história porque aquele pai colocou um anel naquele dedo You know daquele very well filho. the story because you know that father put the ring on his son's fingers. Mandou preparar o melhor vestido, a melhor roupa para que ele pudesse usar. Clothed him with the best clothes, with the best robe that he could use it. As melhores sandálias para calçar aqueles pés descalços. Put sandals on his feet. E disse: esse meu filho estava morto e agora And then said, "This reviveu. son of mine was dead, but now he is Estava alive. perdido e agora foi He achado. was lost, but now he's found." É assim que Deus trata com a That's gente. how God É treats us. graça, é It is misericórdia, grace, it's mercy, é bondade. it's goodness. Pedro é restaurado a uma posição de liderança especial no reino de Peter is Deus. restored to a position of responsibility and very much privilege and leadership in the kingdom. Eu creio que posso avançar um pouquinho e dizer para você que o processo de restauração de Deus se completa. I can go further a little bit with you and say that the process of Porque além- restoration completes. Além de restaurar a nossa consciência, Besides restoring our conscience, de restaurar as nossas emoções, restoring our emotions, de restaurar a nossa posição de rei no reino, restore our position in the kingdom, ele restaura o nosso propósito de and vida. restore our purpose in life. Meus queridos, nós não temos um plano para nós melhor do que o que Jesus tem para nós. We do not have a better plan than Jesus has for our lives. Como é que foi o conhecimento de Jesus com relação a Pedro logo no início? What was the knowledge of Jesus in the beginning with Peter? Sabe o que Jesus disse para ele? Pedro, You know what Jesus says to Peter? venha após mim Follow me, e você vai ser pescador de almas, and de you'll be pessoas. fisher of men. 3 anos eles estão convivendo e Jesus preparando para essa responsabilidade. 3 years Jesus is walking with him and preparing him for this great responsibility. E agora, num dos momentos da sua história, tudo parece ser jogado fora. And in a moment of his life, of his history, seems like Peter tossed everything away. E ele então resolve voltar à pescaria. And Peter decided to go back and do what he was doing early on, fishing. Nós não fazemos muito diferente dele, não. We do not do much difference than this. Quando tomamos caminhos próprios, When we take our own lives in our own hands and we take it our own way. quando achamos que Deus está demorando muito a nos responder em alguma We coisa, think that God is taking too long to answer our prayers. quando in some tomamos area. decisões sem a bênção e a orientação de When we Deus, make decisions without blessings, the blessings of God or God guidance, a tendência da gente é fazer aquilo que a gente tem mais segurança. the tendency of our life is to do the things that we are most secure about. Aí Pedro disse: eu sou pescador de carteirinha. And Peter said, "Well, I'm a professional fisherman, Nisso eu sou bom demais. and I'm good at this. Eu conheço de barco, I know about boats. eu conheço de redes, I know about fishing eu nets. conheço de peixes. I know fish. Eu vou I pescar. will go back fishing. Ó, se alguém quiser vir atrás de mim, fica à vontade. If someone wants to follow me, let's go." Ele, além de tomar o caminho errado, Besides taking the wrong way, ainda levou a turma toda atrás and he dele. took many people with him also. Olha o His friends risco with him. que é quando tomamos as decisões erradas na vida. See how great is the risk when we make the wrong decisions in life? Ainda bem que a graça de Deus é muito maior do que as nossas I fragilidades. thank God because the grace of God is greater than our weakness. A conversa termina assim: Pedro, The conversation ends like this. Peter, você foi chamado para ser pescador de almas. you have been called to be fisher of men. E é assim que você vai ser a pessoa mais feliz desta terra. That's how you will be the most, Porque você precisa fazer because you need to do aquilo que eu fiz você para ser what I created you to be e aquilo que eu dei você para fazer. and what I gave you to do. Pedro, siga-me. Peter, follow me. E olha, não vai ser fácil. And Peter, will not be easy. Até agora você fazia as coisas do seu próprio jeito.
Until this day, you have done things on your own way. Você tinha uma certa autoridade sobre o seu dia a dia, You have certain authority about your day-to-day sobre o seu tasks, coração, about your heart, sobre a sua agenda, about your sobre as suas schedule, decisões. about your decisions. Mas olha, daqui para frente, But from now on, eu vou dirigir você. I will drive you, E vai acontecer de você ir a alguns lugares que você não queria ir. and it will happen that you are going to go to Vi- places that you didn't want to Viver, go. viver experiências que você nem imaginava viver. Live experience that you didn't even imagine that you would experience. Pedro, mas esse é o melhor plano que eu tenho para você. Peter, this is the best plan I have for you, Porque esse é o único plano que eu tenho para você. because this is the only plan that I have for you. Eu creio que Deus tem planos e propósitos para as I nossas believe vidas. that Amém? God Por has isso, plans and purpose for our lives. quando nós erramos o caminho, When we make a mistake and we take the wrong way, nós saímos fora dos planos de Deus. we go out of God's purpose and plans. Mas quando nós temos a coragem de voltar, But when we dare and have the courage reconhecer to que go back, fizemos a coisa errada, recognize that we made the wrong decision, que the tomamos wrong thing, atalhos na nossa vida, that we took wrong shortcuts, que queremos voltar às nossas zonas de that conforto, we want to go back to mas our sem a comfort bênção de zone, Deus, but without God's blessing. e damos a chance ao Espírito Santo de And we Deus give the chance to the Holy Spirit de reconstruir em nós uma consciência limpa, restore in us a very clean conscience, emoções saudáveis, healthy emotions, uma posição no reino, position in the kingdom, um cumprimento de propósito. a purpose accomplishment. Nós nos tornamos uma pessoa abençoada e restaurada We pelo become Senhor. a very blessed and restored person in the presence of Eu God. posso dizer para vocês, I can say to you something. eu tenho 33 anos que sou pastor. It has been 33 years, Eu tenho um pouco mais de tempo que sou convertido a Cristo Jesus. a little bit more that I am a believer in Christ. Algumas vezes eu andei por um caminho. And sometimes I have walked through ways. Eu deixei que alguns pensamentos e sentimentos me afastassem um pouquinho do que Deus queria para mim. I let some thought and feelings to drive me away from the way of God. E eu posso dizer para vocês que esses são os piores momentos da vida de uma pessoa. And I can say you with all assurance that it's the worst moments in a person's life. Mas é tão gostoso quando o Senhor diz: venha, But it's wonderful when you hear God's voice saying to you, come, volte para perto de mim. go back close to me. Eu ofereço a você uma consciência limpa, I offer you a clean conscience, emoções saudáveis, healthy emotions, posição no reino. position in the kingdom. Eu ofereço a você um propósito de vida. I offer you a purpose in your life. Você quer hoje Would you like today rever a sua caminhada com Deus? to revise and see your walk with the Lord? Eu não me impressiono se você tem vindo à igreja todos os domingos. I would not be impressed if you are the one that is coming to church every Sunday. Eu não me impressiono se você canta os hinos evangélicos. I'm not impressed if you sing songs. Eu não me sing in impressiono se church. você tem até uma tarefa para fazer na igreja. I'm not even impressed if you have a place or a ministry in church. Eu não estou falando de ocupação no reino. I'm not talking about an occupation in the kingdom. Eu estou falando de uma intimidade profunda com o I'm Senhor. speaking to you about a very intimate relationship De um with the caminhar com o Senhor Lord. Jesus. A walk with the Lord Jesus De um Christ. compromisso pleno de vida com o Senhor. A lifelong commitment with the Lord Jesus Christ. Curve a sua cabeça. Bow your heads. Eu queria nesse momento I would like at this moment perguntar: esta palavra hoje fez você refletir o seu relacionamento com Deus? ask to you if this word has made you think about your relationship with the Lord. Você precisa rever em que posição você está. You need to see again the position where you stand with the Lord today. De alguma forma você precisa se aproximar mais do seu Senhor Jesus hoje. In some way, maybe you need to get closer to your Lord today. Você está precisando ter a sua consciência restaurada, You need to have your conscience restored. as suas emoções curadas pelo Senhor Jesus, Your emotions healed by the Lord Jesus Christ. o seu sentimento de filho de Deus realmente restaurado em você hoje. Your feelings and your sense as a
Son of God, as seu- one of the Son of God, that to be restored in you today. O seu propósito de vida bem claro diante de você. Your purpose of life being very clear before you. De alguma forma você está andando em algum atalho e quer voltar para o caminho. Perhaps you are walking in a shortcut that it's not the way that the Lord wants, but you want to return to the truth way. Eu gostaria que você se colocasse em oração agora para nós te abençoar. I would like to ask you to position yourself in a prayer. Há uma frase que a Janaína disse ontem para os facilitadores, There's a phrase that my wife mentioned yesterday to the que é uma frase que ajuda muito no nosso processo de ser restaurado pelo Senhor Jesus. that is a phrase that it help us to be restored in the kingdom. O que é mais importante para você? What it is more important to you, A sua reputação your reputation ou a restauração de Deus na sua vida? or the restoration of God in your life? Então não se preocupe com ninguém agora. So don't worry about people right now. Se você precisa de uma restauração, de um toque de Deus hoje na sua If you vida, need a touch of God in para your você life, redirecionar a sua caminhada espiritual, if you need to redirect your spiritual walk, para você spiritual retomar um life, compromisso profundo com o Senhor for Jesus. you to regain a really deep commitment with the Lord Jesus. Eu queria que você levantasse o seu braço, depois o abaixasse, eu vou orar por você. I would like you to raise Deus your hands abençoe, and Deus then- abençoe, Deus then put it abençoe. down for me Deus to pray abençoe. for you. Deus God bless abençoe. you. Deus abençoe. Deus abençoe. Bless you. God Deus bless you. abençoe. Bless Deus you. abençoe. Deus God abençoe. bless you. Glória a Deus. Deus abençoe. Glory to God. God bless you. Nós vamos orar ao Senhor. We'll pray to the Lord right Eu vou now. pedir ao pastor Samuel que ore por nós, mas vou pedir que todos fiquemos em pé. I would ask Pastor Sam to pray, and I would ask all of us to stand right now. Eu creio que Deus está curando esta manhã aqui muitos I corações, believe God is healing many hearts here today, apontando um novo caminho, showing new ways to go, fazendo uma obra linda de reconstrução hoje. doing a beautiful work of reconciliation and restoration in our hearts. Creia, Deus te ama Believe God loves you, e Ele tem um melhor para a sua and vida. God has the best, E Ele quer que você viva este melhor, and God wants you to live the best, porque você será a pessoa mais feliz desta because you terra. will be the most happy person in this world. Que Deus abençoe. May God bless you.